Muitas empresas entraram em 2026 tentando responder perguntas extremamente difíceis. Vale a pena expandir ou é hora de proteger o caixa? Contratar ou congelar headcount? Investir ou esperar? Como manter a produtividade, engajamento e competitividade em um cenário de juros altos, crescimento baixo e instabilidade global? Enquanto isso, o mundo vive uma reorganização econômica histórica. China, Estados Unidos, Europa, Índia, guerras, tarifas, inflação, disputa por uma influência global, mudanças comerciais e pressões sobre produtividade. E tudo isso chega diretamente dentro das organizações, na estratégia, na liderança, na gestão de pessoas, na remuneração e na pressão por resultados. Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional. E eu sou Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom. E hoje vamos falar sobre um tema que pode mudar completamente a forma como líderes empresariais e profissionais de RH irão tomar decisões em 2026. O Brasil está preparado para o próximo ciclo econômico? O que realmente pode acontecer com a indústria, emprego, inflação e investimentos? Como as empresas podem se proteger e até crescer em um cenário tão volátil? E por que os líderes que ignorarem os sinais econômicos podem tomar decisões perigosas nos próximos meses? Para essa conversa, hoje a gente recebe André Alinin, autor do artigo Cenário Econômico 2026, que será publicado no relatório da PwR, Pesquisa Wisdom de Remuneração desse ano. André é engenheiro mecânico, pós-graduação em gestão empresarial pela GV e especialista em gestão de negócios pela Wharton University. Atuou por mais de 12 anos na gestão empresarial, na gestão industrial da Mars, e há mais de 20 anos está à frente da gestão empresarial da Sankook Energy no setor siderúrgico. Além da sólida experiência executiva, André acompanha profundamente os movimentos econômicos globais, industriais e comerciais que impactam diretamente o ambiente empresarial brasileiro. André, seja muito bem-vindo ao Papo de DHO. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde aí, Luiz, Aline. Muito obrigado por estarem me recebendo, obrigado por essa introdução maravilhosa e obrigado por ter convidado para esse bate-papo. Eu acho que é muito interessante a gente poder estar trocando experiências sobre assuntos tão importantes para esse momento. Com certeza o prazer é todo nosso. Bom, para começar, eu gostaria de fazer uma provocação forte. Muitas lideranças estão decidindo em 2026 olhando apenas para os indicadores internos das empresas. Mas o seu artigo mostra que o verdadeiro jogo talvez esteja acontecendo fora dela, na geopolítica, nas guerras comerciais, nas alianças globais e na reorganização econômica mundial. Na sua visão, as empresas brasileiras estão entendendo a profundidade das mudanças que estão acontecendo ou ainda estamos subestimando o tamanho da transformação? Eu acredito que ninguém ainda está entendendo qual é o tamanho da transformação. Mesmo porque ela é frágil, ela é volátil, está tudo mudando muito rapidamente. Ao mesmo tempo que você lida com a transformação da força de trabalho e seus interesses, você também lida com seus clientes que cada vez estão mais impactados pelos mercados externos. Então tudo tem mudado muito rapidamente e nós estamos tendo dificuldade de acompanhar essa velocidade. André, no teu artigo você fala sobre os grandes blocos econômicos mundiais disputando influência global. Aliás, casualmente hoje, nesse momento, o Donald Trump está em Beijing junto com Xi Jinping. Na prática, como essa reorganização mundial afeta uma empresa brasileira que está aqui tentando vender, contratar, crescer
e sobreviver? A empresa brasileira ela é diversa, muito flexível, muito adaptável. Acredito ser inteligente a diversificação de mercados, que é algo que o Brasil tem procurado, principalmente quando a gente olha os relacionamentos do Brasil, que vão desde Estados Unidos, aqui todo na América do Sul, Europa, com a China, mas ainda fica devendo procurar diversificar um pouco nos mercados asiáticos e principalmente com a Índia. A Índia tem um potencial muito grande e está procurando se colocar dentro do contexto mundial cada vez mais forte. E isso é muito importante. Quando o Brasil projeta um crescimento de apenas 1,85%, enquanto China e Índia crescem acima de 7%, quando a dívida pública sobe, os juros permanecem pressionados e a competitividade global aumenta, isso inevitavelmente chega nas organizações. Chega no orçamento, no headcount, na pressão por produtividade e também na cobrança sobre as lideranças. E talvez o grande desafio de 2026 seja exatamente esse. Como manter a performance, o engajamento e a capacidade de inovação em um ambiente econômico cada vez mais pressionado e imprevisível. André, você traz um ponto bastante preocupante no seu artigo. Crescimento econômico baixo, aumento da dívida pública, pressão previdenciária e dificuldade de controlar o déficit fiscal. Na prática, qual é o maior risco econômico do Brasil para 2026? O risco fiscal, sem dúvida, é um dos pilares que mantém os investidores sempre céticos com relação ao Brasil. Quando você atrela ao risco fiscal a segurança jurídica e planos econômicos com portas de entrada subsidiadas e financiadas pelo governo, sem porta de saída ou contrapartida de crescimento, a conta não fecha e a dívida aumenta. Hoje, quando nós olhamos os pilares que nós temos que sustentar dentro de nossa sociedade, esses são as coisas mais preocupantes que nós temos, além, claro, de nossa previdência privada, que também não ajuda em absolutamente nada. Bom, quando a economia desacelera, a pressão por resultados aumenta. Na sua visão, André, quais serão os maiores desafios das lideranças empresariais no que resta de 2026? Porque já daqui a pouco estamos em junho. Motivar as pessoas, encontrar quais são os fatores que realmente engajam, que novos valores foram trazidos para a sociedade por meio da diversificação, que vocês devem ser ouvidas ao mesmo tempo que sustentados. Hoje nós temos as pessoas impactadas por depressão, as pessoas impactadas por problemas psicossociais, tanto que nós estamos em plena implementação daquilo que a gente chama de NR1 nos fatores psicossociais. Então hoje nós precisamos entender isso e a empresa tem um papel importante de conseguir fazer este equilíbrio na vida das pessoas, que são seus trabalhadores também. Olha, talvez dentro dessa resposta que você acaba de dar, esteja um dos grandes temas para a área de DHO. Como manter a performance sem gerar o estresse organizacional? Você comenta no seu artigo, André, algo muito interessante. O Brasil tenta se relacionar simultaneamente com todos os grandes blocos econômicos. Na sua opinião, isso é uma vantagem diplomática ou um risco estratégico? Eu acredito que tem duas vertentes. O Brasil é bem famoso pela sua postura diplomática, evitando entrar em conflitos de forma beligerante e se mantendo como um ator neutro nos relacionamentos. Acredito que o Brasil, quando tenta tomar uma posição mais radical, sempre acaba prejudicando de alguma forma. Por exemplo, quando nós tivemos as tarifas americanas. Mas mesmo aí, nós temos um exemplo de sucesso com a nossa diplomacia. No final, mesmo com as tarifas de 50%, depois baixando para 25%, ainda assim o Brasil conseguiu transformar essa balança comercial com os Estados Unidos em positiva, o que acaba obtendo um sucesso. Porém, pode acabar também isso em risco estratégico e perda de parceiros. Portanto, o caminho de entendimento para o Brasil é sempre o mais positivo. Na atual conjuntura e como a oitava economia mundial, esse seria o melhor resultado para o país. O equilíbrio entre as negociações com China, Estados Unidos e Europa devem ser os nossos caminhos preferenciais. Porém, a gente vai saber que sempre vai ter desafios gigantescos. Por exemplo, essa semana nós ficamos sabendo que a Europa proibiu a importação de
proteína animal do Brasil. Mas a Europa é nosso segundo maior parceiro. E eu gostei de como foi que o Brasil reagiu. Como o Brasil reagiu? Ele não foi ao confronto, ele disse o seguinte: nós vamos provar que nós estamos de acordo com todas as leis europeias para a criação de carne bovina. O que significa isso? O Brasil procura sempre o entendimento. Ao procurar o entendimento, a contraparte sempre está mais disposta a poder aceitar e a ouvir os argumentos. Você traz a Índia como uma espécie de joia da coroa da economia global. Por que a Índia pode se tornar tão importante nos próximos anos? Primeiro porque a Índia, assim como a China já teve e está em pleno desenvolvimento, tem uma estratégia de alavancar a economia do país. Então a Índia politicamente está preparada. Depois, a Índia possui dois elementos fundamentais. Primeiro, a demanda, população numerosa que precisa de produtos cada vez mais. O segredo é a estratégia permitir que a população tenha acesso. Outro fundamento importante é a educação técnica nas áreas de ciências, tecnologias e engenharia. São de excelência na Índia, mas infelizmente ela ainda enfrenta o problema da educação básica e também enfrenta o problema cultural das castas. É preciso mover as castas de camada social, e hoje politicamente ela tem este interesse. Mas também precisa criar um mercado, tanto para ocupar a sua população, quanto para dar acesso à demanda, ao mesmo tempo que também precisa criar acesso para as bases da pirâmide para a educação de qualidade que já tem por lá. Uma vez resolvida essa equação, a Índia vai ser extremamente competitiva. Nós aqui no nosso negócio estamos com uma experiência agora nas últimas 2 semanas com a Índia. Nós estamos procurando alguns produtos no mercado internacional, consultamos 4 mercados, consultamos o mercado europeu, o mercado americano, o brasileiro e o indiano, e a Índia é 40% mais barata, seguindo os mesmos padrões de qualidade, normas técnicas, o que demonstra a qualidade técnica que a Índia hoje já possui. E esse vai ser o futuro. Afinal de contas, a Índia tem uma população mais numerosa do que a própria China. E isso mostra como o mapa econômico do futuro talvez seja muito diferente daquele que as empresas estavam acostumadas a enxergar há 10 anos, não é? Vamos agora falar do setor siderúrgico. Nesse você vai nadar de braçada. Você fala que o excesso de capacidade global, o avanço das importações e a pressão chinesa, na prática, o que está acontecendo hoje com a indústria brasileira siderúrgica. A indústria siderúrgica nacional ela ficou estagnada na última década, isso é impressionante. Ela tem uma capacidade produtiva de 50 milhões de toneladas há 10 anos, mesmo entrando, saindo concorrentes, players no mercado, a capacidade continua sendo a mesma, 50 milhões há 10 anos. E o pior, o consumo interno tem variado de 20 a 30 milhões de toneladas. Tá? E a gente exporta aí em torno de 5 a 10 milhões. Portanto, a taxa de ocupação da nossa indústria hoje está entre 60% e 70% há 10 anos. E quando que o saudável seria 85% para que nós pudéssemos estar falando de novos investimentos. Então, a gente há 10 anos não tem um ambiente que a gente possa falar de novos investimentos. O Brasil praticamente não variou a sua capacidade produtiva. A última usina significativa que o Brasil construiu foi há 9 anos, a CSP. Para efeitos de comparação, o Brasil cresceu 14% na última década, o PIB. A China, 77%, e o mundo, 35%. Então, estamos muito atrás das demais economias para o setor siderúrgico. Foi ainda pior. Ficou estagnada pela falta de investimentos em infraestrutura em um mercado que hoje está inundado de importado. Tudo isso pressionado pelo custo do Brasil. O Brasil ficou caro onde ficar rico. A sobrevivência de nossa indústria siderúrgica foi baseada nas fusões e consolidações de mercado, onde as grandes siderúrgicas tiveram que abrir mão do seu histórico para sobreviver. A ArcelorMittal sobreviveu devido à sua escala, penetração mundial e a aquisição da CSP aqui no Brasil. A Gerdau pela sua política de diversificação com a presença marcante nos Estados Unidos. E a consolidação da Usiminas CSA e Cosipa sob o guarda-chuva da Ternium
sendo que essas três gigantes possuem algo em comum: a eficiência operacional e ganho de escala. Enquanto isso, a outra vertente que para a usina siderúrgica seria muito importante, que seriam os investimentos de infraestrutura. O Brasil é um país de dimensões continentais. Todo mundo sabe que os transportes deveriam ser por via ferroviária, mas ninguém fez nenhuma ferrovia em 20 anos. A gente também tem aqui o transporte marítimo, que podia ser muito bem explorado. Temos mais de 5 mil quilômetros de costa e a gente explora muito pouco ele. Então, onde é que estão os investimentos em infraestrutura ferroviária, em portos, em navios? Nada disso aconteceu no Brasil. E tudo isso pressiona a indústria siderúrgica para ela continuar estagnada. Tá? Verdade, André. Bom, outro ponto muito forte do seu artigo é a questão da descarbonização. Hoje, sustentabilidade deixou de ser apenas reputação e passou a ser competitividade? A descarbonização é a nova realidade do mercado. Sim, as empresas precisam procurar desde energia limpa, eólica, solar, autogeração, até projetos que reduzam a utilização de recursos naturais, como recirculação de água, tratamentos. Os recursos naturais estão cada vez mais escassos. A população aumenta a demanda pelos mesmos e os investimentos não seguem a mesma velocidade. Investimentos públicos não seguem a mesma velocidade. Isso é uma obrigação de Estado e não acontece. Então, a indústria que precisa se reinventar pela eficiência para continuar competitiva e simpática à sociedade. Cada vez mais a sociedade opina sobre uma determinada indústria. E isso tem um fator chave no seu desenvolvimento e na sua sobrevivência. Aqui mesmo nós passamos por uma experiência 7 anos atrás, onde a captação de água do rio para a indústria estava muito limitada. O que precisou se fazer? Precisou se reinventar e fazer captação de água do mar, fazer dessalinização para disponibilizar para a sociedade. Se nós não fazemos isso, a sociedade fica antipática à indústria. Por quê? Porque vai faltar água. Então, quem está procurando as soluções para uma sociedade saudável e para um bom relacionamento é a indústria. Beleza. André, na sua experiência executiva, qual é o erro mais perigoso que as empresas cometem num cenário econômico como esse que a gente já está vivendo e que para o setor siderúrgico já acabou o ano? Nós ainda não chegamos em junho, mas já acabou. Subestimar as mudanças e a velocidade delas talvez seja um dos maiores erros que as empresas podem cometer. Por exemplo, o trabalhador de hoje é diferente do trabalhador de 10 anos atrás. Hoje ele está menos propenso em se dedicar ao trabalho além das horas contratadas. Hoje ele quer ver que a empresa fala a sua língua e que acompanha as mudanças geradas para a sociedade e respeita as mesmas. Ele quer transparência, honestidade, ele é menos fiel, porém entende os cenários mais rápido. A sociedade, outra entidade que se transformou nos últimos 10 anos, quer ser ouvida, quer respeito, quer interlocução. Os padrões ambientais mudaram, precisam ser seguidos e se adequar. Tudo isso com um custo competitivo que permite os consumidores, que são a própria sociedade, que são os consumidores, né, usufruir de um produto. A concorrência está cada vez mais acirrada. E como é que a gente pode sobreviver dentro de um ambiente desses? Resta a nós nos inventarmos. O que eu diria é que a indústria precisa constantemente estar se reinventando para sobreviver nesse patamar. E talvez nesses pontos levantados esteja um outro grande aprendizado. Empresas fortes não são as que eliminam a pressão, mas as que desenvolvem a sua capacidade de adaptação. André, estamos chegando ao final. Eu queria te agradecer muito pela profundidade da nossa conversa. Muito obrigada, André, por sua participação e contribuição. E gostaríamos de deixar agora esse espaço para suas considerações finais e despedida dos nossos ouvintes. Aline e Luiz, muito obrigado aí por terem me recebido para esse bate-papo. Eu acredito que o mundo de hoje ele traz grandes desafios e eles são muito interessantes e dinâmicos. E que é um teste de resiliência e capacidade humana de adaptação. O resultado, no final, vai ser muito positivo. A história da humanidade ela mostra isso.
Acho que temos o desafio de fugirmos da polarização e encontrarmos o caminho do entendimento em todos os aspectos da sociedade. Seja político, comercial, do trabalho, sempre o entendimento e a negociação resultam em positividade em qualquer ciclo e é preciso continuar acreditando. Então, nós líderes, nós que aceitamos esse papel de liderança, temos essa responsabilidade e obrigação de estar capitaneando isso. Pelas empresas nas quais trabalhamos, pela sociedade que vivemos e pelos trabalhadores que conosco trabalham. Ok? Muito obrigado. Espero ter mais oportunidades de estar conversando com vocês. Com certeza. E a você, que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Quer conhecer os nossos programas e soluções em desenvolvimento humano e organizacional? Acesse www.wisdom.com.br. Se gostou desse episódio, compartilhe com colegas, lideranças e profissionais de RH. E lembre-se, as empresas não quebram apenas por falta de recursos. Muitas quebram por não entenderem o mundo que está rapidamente mudando ao seu redor. Até breve. Até breve.